Olá a todos, meu nome é Gabriel Carmona. Eu vou dar então essa aula, né, sobre o sistema articular. Então, para iniciar, vamos falar sobre articulação. O que são articulações? Articulações são então tecidos conjuntivos flexíveis que mantêm os ossos juntos e podem ou não promover algum grau de habilidade, ok? Então, no nosso corpo, nós temos vários tipos de articulação, tá? Vários tipos de tecidos conjuntivos que mantêm os ossos do nosso corpo juntos, tá bom? Então, vamos falar de algumas classificações de articulações. Beleza. Então, quando estamos falando de articulação, nós temos dois tipos de classificação, tá bom? Então, temos classificações tanto em estrutura da articulação, quanto na função da articulação, tá certo? Então, uma classificação estrutural, aqui estão alguns exemplos de classificação estrutural. Então, temos as articulações fibrosas, cartilagíneas, sinoviais, tá bom? E na classificação funcional, temos alguns exemplos também. Temos as articulações sinartroses, anfiartroses, diartroses, tá certo? Então, mais para frente, nós vamos elucidar e destrinchar cada um desses tipos de articulações, tá bom? Então, vamos lá. Ok, classificação estrutural. Então, como foi falado, nós temos as articulações fibrosas, cartilagíneas e sinoviais. Aqui estão alguns exemplos, então. Nas articulações fibrosas, nós temos aqui, por exemplo, as suturas, aqui ó, no crânio humano, tá certo? Aqui unindo o osso frontal, parietal, temporal, né? Então temos essas suturas entre os nossos ossos, tá bom? Então, o tipo de articulação cartilagínea, aqui, ó, olha esses discos cartilaginosos aqui entre as vértebras da nossa coluna vertebral, tá certo? Esse é um tipo de articulação cartilagínea, tá bom? E uma articulação sinovial? Uma articulação sinovial, um exemplo, é aqui, olha, na nossa patela, a articulação do joelho, tá certo? Então, a articulação do joelho é um tipo de articulação sinovial. Agora, por quê? E como que eu classifico? Né? Por que esses são tipos de classificação estrutural? Né? É fácil. Uma articulação estrutural, para você classificar ela em tipos de estrutura, né, tem dois pré-requisitos. A primeira é a existência ou não de espaços entre os ossos, né? O chamado espaço articular, ok? E o segundo tipo de classificação, né, que a gente utiliza é o tipo de tecido conjuntivo, tá bom? Então, dependendo do tipo de tecido conjuntivo ou dependendo se existe ou não espaços entre esses ossos, os nomes que a gente dá para o tipo de articulação vão ser diferentes, tá bom? Então, vamos mais para frente. Aqui, classificação funcional, tá? Então, por que que a gente classifica alguma coisa em função? Como que é classificado em função? É simples. A função da articulação, ela sempre tem relação com o grau de mobilidade que ela oferece, tá certo? Então, aqui nós temos classificação de função em ordem crescente de grau de mobilidade, tá certo? Então, as nossas sinartroses, elas vão ser articulações que não oferecem nenhum grau de mobilidade. Então, aqui, ó, um exemplo, a sínfise púbica. Estão vendo aqui? Não oferece nenhum grau de mobilidade. Os ossos aqui que estão unidos, eles não se movem entre essa articulação. Então, é uma sinartrose. Agora, uma anfiartrose é um tipo de articulação que ela deixa discretamente móvel os ossos que ela está unindo, entendeu? Então, tem um sentido de movimento que ela oferece. Aqui, a articulação que une os ossos do húmero radiúna, por que que é um tipo de anfiartrose? Porque é só um sentido.
o movimento que nós fazemos, certo? Para cima, para cima, para baixo, ok? Então, ela não oferece vários sentidos de movimento, tá bom? Agora, as diartroses, sim, elas oferecem vários tipos de sentido do movimento, né? Então, aqui nós temos o húmero, né? Junto aqui com a escápula, né? Então, temos essa articulação aqui que oferece muita mobilidade, né? O chamado manguito rotador, certo? Então, uma articulação livremente móvel, tá certo? Um detalhe que é importante é que todas as articulações de artroses, elas são articulações sinoviais. Lembrando que são articulações sinoviais, é um tipo de classificação estrutural das articulações, tá bom? Que nós vamos falar mais para frente na segunda aula, no segundo vídeo dessa aula. Ok, então vamos falar agora, destrinchar um pouco as articulações fibrosas, tá? Então, articulações fibrosas são articulações em que não existe a cavidade articular. Então, lembra que na classificação estrutural, nós temos dois pré-requisitos para ver o tipo de articulação que a gente está falando, né? Então, a existência ou não de espaço articular, e o tipo de tecido conjuntivo. Então, nesse tipo aqui de articulação, não existe cavidade articular. E o tecido conjuntivo que forma ela, esse tecido conjuntivo denso não modelado, que é rico em fibras do tipo colágeno, tá bom? Então, aqui, essa nomenclatura aqui, essa TCDNM, o que é isso? TCDNM, tecido conjuntivo denso não modelado. Então, é uma abreviação, tá certo? Bom, então, o segundo tipo, na realidade, ainda nas suturas, um exemplo, por exemplo, como eu já tinha falado, são as suturas no nosso crânio, né? Então, passando agora para sindesmoses, o que é uma sindesmose? Uma sindesmose, então, existe uma distância maior entre as faces articulares, tá bom? Existe mais tecido conjuntivo denso não modelado do que uma sutura, tá bom? Não tem espaço articular, de qualquer forma. E um exemplo de sindesmose é a chamada gonfose, né? Que é um tipo de sindesmose. O que é gonfose? Aqui, ó, o nosso dente. Quando o nosso dente ele se une a nossa gengiva, a articulação que oferece isso daqui, ela está impedindo o movimento do dente, certo? Então, um dente saudável, ele se classifica funcionalmente como uma sinartrose. Por quê? Porque sinartroses são articulações que não têm movimento livre. Lembra que foi mencionado? Então, aqui a gente já junta, né, as classificações estruturais como funcionais, tá bom? Aqui, o terceiro exemplo, então, de articulação fibrosa vai ser essa membrana interóssea, né? O que é uma membrana interóssea? É um tipo de articulação que também tem tecido conjuntivo denso não modelado, certo? Liga os ossos, mas ele tem muito tecido conjuntivo denso não modelado. Então, aqui, nas três, existe esse tecido conjuntivo, só que está em ordem crescente, tá bom? Então, a sutura tem um pouco menos, a sindesmose tem um pouco mais, a membrana interóssea tem mais ainda, tá certo? Tem muito tecido conjuntivo aqui, tá? E a membrana interóssea, ela permite discretos movimentos, entendeu? Então, se ela permite discretos movimentos, qual que é a classificação funcional da membrana interóssea? Funcional, lembra de funcional, tem a ver com grau de mobilidade. É uma anfiartrose, ok? Então, é uma anfiartrose, uma articulação discretamente móvel. Vamos para alguns exemplos aqui. Então, o primeiro exemplo aqui, ó, as suturas do crânio, como já foi mencionado, certo? Aqui, ó, o segundo exemplo, a tíbia e a fíbula, tá certo? Só que por que eu coloquei duas imagens da tíbia e da fíbula? Eu errei? Não. Eu coloquei duas imagens porque a articulação que está aqui no ápice desses ossos ele é uma articulação do tipo sindesmose, tá bom? Só que a articulação que está aqui
entre esses ossos, aí sim é uma membrana, é um tipo de membrana interóssea. Dá para ver, olha aqui, ó, essa membrana pintada. Estão vendo? Tem muito tecido conjuntivo aqui para isso acontecer. Por isso, por isso que o tecido conjuntivo estava em ordem crescente. Lembre-se disso, tá bom? Enfim, vamos agora então para as articulações cartilagíneas, tá? Temos dois tipos de articulações cartilagíneas. Temos então as sincondroses e as sínfises, tá bom? Então, a sincondrose. O que é uma sincondrose? Nada mais é do que uma articulação no qual o material conectivo é a cartilagem e a hialina, tá bom? Só que, olha, cartilagem e hialina tem nos dois exemplos, tá? Só que nesse primeiro aqui é uma fina quantidade de cartilagem e hialina que une os ossos, tá bom? Então, um exemplo é, por exemplo, a lâmina epifisial. Vocês lembram disso? Um osso, ele é formado por epífise e diáfise, certo? E separando elas, tem a lâmina epifisial, que quando, por exemplo, uma criança, né, em fase de crescimento, essa lâmina epifisial é quem vai ditar quanto essa criança vai crescer. Vocês lembram disso? A formação dos condroblastos, né? Dos condrócitos também, ok? Então, é um tipo de sincondrose, tá? Agora, sínfise, né? Então, o que dita uma sínfise? Então, ela contém cartilagem e hialina, que forma ela, mas ela também tem esses discos largos de fibrocartilagem, tá certo? Então, esses discos largos de fibrocartilagem, eles vão ajudar, por exemplo, na proteção contra choques mecânicos do corpo, tá bom? Então, vamos ver um exemplo aqui para frente. Olha, aqui um exemplo de sincondrose, tá bom? Então, aqui o externo unido com as costelas, tá bom? Então, essa cartilagem aqui que tem entre o externo e as costelas é um tipo de sincondrose, tá certo? E aqui, ó, essas duas imagens, aqui temos uma imagem da sínfise púbica, tá bom? E aqui temos a imagem dos discos intervertebrais da nossa coluna vertebral, tá certo? Esses dois tipos de articulações cartilagíneas, né, são sínfise. Porque sínfise, de novo, existe esse disco para amortecer impacto, tá? Um detalhe importante. No nosso primeiro exemplo, existe mobilidade nesse tipo de sínfise? Não, não existe mobilidade nesse tipo de sínfise. Então, funcionalmente, é classificado como uma sinartrose, certo? E agora, nesse segundo exemplo aqui, nesses discos intervertebrais, existe mobilidade? Existe, mas é discretamente móvel, ou seja, é uma anfiartrose, tá certo, gente? Bom, então é isso. Pela aula de hoje, essa é a matéria, tá bom? No segundo vídeo sobre as articulações, nós vamos falar sobre as articulações sinoviais e também vamos falar sobre os tipos de movimentação que uma articulação pode oferecer. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido, tá bom? E é isso. Um abraço a todos, fiquem bem.